Opa, rapaziada do canal, tudo bem? Então, hoje, primeiro vídeo aqui do canal, vamos falar um pouco sobre o jogo do Vasco de ontem, né? O jogo do dia 23 de fevereiro de 2025, né? O vulgo, a última rodada do Cariocão. E certamente foi um jogo, né? Não tem muito o que comentar sobre. Eu vou até dar os parabéns, né? O Carille, primeiro jogo de 3 clássicos que ele chega a ganhar. Os dois, que foi o Fluminense e o Flamengo, foram derrotas. E tudo bem, né? Que é o Botafogo, acaba que mas a gente nunca teve problema historicamente com o Botafogo. Até que no século XXI nós estamos empatados, né? Se não me engano, acabamos de virar com a 28ª vitória e até então estava 27 vitórias para um lado e 27 para o outro. Mas ganhamos, então é isso que importa. A primeira vitória do Carille no Clássico, né? Carille é um treinador que por enquanto tem medo de desavenças, mas estou rezando para estar errado, principalmente no começo do Brasileirão. E já para comentar, né? A gente ganhou o jogo, felizmente a gente ganhou. E para entrar um pouquinho mais profundo no meu desabafo, eu acho que eu vou falar sobre a escalação primeiro. Hoje, o Vasco joga no esquema padrão da temporada, que é o 4-3-3. Acabou que 3 no meio de campo, 3 no ataque, que voltam para ajudar a defender o esquema do Carille, né? O Carille gosta por algum motivo disso. Minha única reclamação que eu vou dizer assim, a escalação é o porquê do Ryan. O Ryan eu entendo, porque ele ganhou o Sul-Americano com a seleção agora no Sub-21, se eu não me engano. Ele, no último jogo que a gente teve, né, que foi contra a Copa, que foi pela Copa do Brasil, contra a União Rondonópolis, aí ele marcou o seu gol. Ele realmente é um cara bom. Ano passado, inclusive, quando ele estava sobre Ramon Dias, eu acho que ele devia ter tido mais pilotagem, mais tempo de jogo. Só que acabou que, se eu não me engano, foi até contra o jogo do Botafogo. Ele acabou vindo a falhar, né? Aquela falha grave que fizeram eles fazer um gol na gente. E acabou que, por conta disso, realmente o Ryan perdeu a minutagem. Eu acho que deve ter tido mais ainda, tá? Ele é um moleque, ele realmente é bem, bem novo. Nosso camisa 7 futuramente, quem sabe, né? E essa é a minha única crítica. Eu acho que realmente no lugar do Ryan, eu colocaria o Paulinho. Ah, por que o Ryan e não do Lucas Carello? Porque o Lucas Carello tá tendo mais minutagem. Ele realmente é um moleque promissor. No próprio jogo, no segundo tempo, se eu não me engano, ele fez uma jogadinha assim boa, que estabilizou quase o meio de campo do Botafogo, que também não estava lá essas coisas, né? Hoje foi um jogo de time que não estavam lá essas coisas, tanto do Vasco quanto do Botafogo. E talvez o Jair no lugar do Hugo Moura. Realmente o Hugo Moura, eu acho ele um meio de campo bom. Realmente, desde que ele chegou pelo empréstimo do Atlético Paranaense, tudo, ele é um cara muito, muito bom. Tem aquele cartão vermelho contra o próprio Atlético, né? Mas ainda assim eu acho que dá pra relevar. Ele é um cara que, como marcação, ele é bom. O Tietê é outro que chegou agora, eu também tô achando ele um cara muito bom. Ele tem um amigo São Paulino que falavam dele, e ele realmente falava, ó, Tietê tá vindo, legal, ele é bom. E a temporada dele pelo Botafogo, né? Não foi titular, mas chegou a ganhar tudo pelo Botafogo. Então é um mérito dele, não dá pra tirar. Quando ele entrou, ele jogou bem. Aí no meio de campo, né, o famosa disputa entre Coutinho e Payet, no caso o Coutinho vem jogando melhor, por mais que no jogo de hoje específico perdão, eu achei que ele bem, bem desaparecido assim em campo, em especial no primeiro tempo, né, até já começando a falar mais sobre o jogo. Os 10 primeiros minutos do Vasco foram domínio total do Botafogo. Parecia o Botafogo do ano passado, parecia que era uma reprise. Ah, Botafogo vai vir, o Botafogo vai acabar com a gente não vai fazer nada. Mas não. Os 10 primeiros minutos realmente o Vasco estava sob o sufoco, mas depois que a gente pegou a bola, a gente desencanou. E depois que a gente desencanou, realmente o primeiro tempo, por assim dizer, foi totalmente do Vasco. Até pegar minhas anotações aqui. Um minutinho. Ó, no primeiro tempo, lá para os 15 minutos e meio, teve o Ryan, né? Falando dele, né? Ele chutou a bola, tentou um cruzamento para dentro da área. E nesse cruzamento, acabou que bateu na mão do Cuiabano. Cuiabano, que no jogo de hoje estava um pouquinho alterado, eu senti. Eu não vi muitos jogos do Botafogo, sendo honesto. Eu vi basicamente semifinal e final da Libertadores e alguns do Brasileirão importante. Mas o Cuiabano hoje me pareceu estar mais estressado do que na maioria dos jogos que ele jogou, sendo bem honesto. Ele realmente, não sei se é por causa de como é que tá o clima, né? Se foi coisa do que o Vasco Mato já acabou não vindo, né? O Vasco acabou ganhando do Botafogo também nisso daí, né? Essa daí foi. Pra quem pegou, pegou. Mas o. E por conta que pega na mão, tem o desvio da bola na mão do Cuiabano, acaba cavando um pênalti pro Vasco, e nisso o Verratti vai lá e marca. Esse vai ser o único gol do jogo. E sim, isso pra mim é uma crítica, tá? Por conta de que ano passado eu realmente.
não me pergunta por quê, eu vi bastante jogos do Santos. Jogos do Santos do Fábio Carille. Quando ele foi anunciado no Vasco, eu juro por tudo que eu tava ficando maluco, ainda mais devido ao caso, né, que ele tava quase trazendo o Renato Gaúcho, que, ó, também não veio de uma fase boa no Grêmio, mas o currículo é melhor. E a fase dele no Grêmio foi infinitamente superior ao do Carille do Santos. Ah, o Carille ganhou a Série B? Tudo bem. Teve a pior campanha do time da Série A na Série B. E não é um time qualquer, desculpa, pô. É um time que tá flertando com a Série B faz tempo? Tá, mas é o Santos. É onde jogou o rei do futebol, onde veio a joia do futebol atual, que é o Neymar, que voltou pra lá, inclusive. E o Carille não conseguiu fazer nada com aquele elenco. Inclusive, muitas coisas que elogiamos do Carille, né? Que sua base defensiva é sólida, tudo. Pelo Santos, tudo bem que não era jogador de Série A, era jogador de Série B. Não conseguia fazer nada. Tava tenebroso a carreira do Carille do ano passado. E anunciaram aqui no Vasco, a gente já ficou com o pensamento de, putz, vai ser outro ano de que o Vasco vai tentar competir no Brasileirão para ficar no meio de tabela, se reestruturar, pagar suas dívidas e ano que vem, quem sabe, começar a pensar maior. O que pra mim tá certo, economicamente tá certo, mas futebolisticamente falando não está. Vai lembrar que o Vasco no passado já cometeu diversos erros sobre futebol, né? Quando, pô, a gente contou com o prêmio da Copa do Brasil para pagar algumas dívidas nossas. Isso é um absurdo. Que time que tá pensando, ainda mais o Vasco, que veio de um elenco que só não caiu pra Série B ano 2023, por conta de que o Léo Jardim existe. O Léo Jardim ele que não queria, realmente, o Léo Jardim não queria. E o Camisa 70, que hoje em dia não está mais no Vasco, né? Vulgo Serginho, Deus o tenha, brincadeira. Mas ele realmente era. Ele decidiu que no último jogo, não, o Vasco não vai cair hoje não. Ele decidiu marcar um gol de cabeça. Depois de uma temporada inteira sem marcar um gol. Então, realmente, contar com a Copa do Brasil, com o orçamento da Copa do Brasil, não faz sentido. Qualquer empresa faz isso em sentido financeiro, todo mundo ia criticar, as ações dela na bolsa ia cair, tudo ia dar ruim. Mas não, pro Vasco, aparentemente não nada, né? Futebol é assim, infelizmente. E eu até comentando, né, uma outra crítica ao Vasco, né, os 19 minutos. Essa daqui é a minha única crítica, inclusive, ao jogador Pablo Verratti, um cara sensacional, artilheiro, desde que chegou no Vasco, hoje foi eleito, né, o artilheiro dos clássicos desde que chegou, 8 gols em 9 clássicos, se eu não me engano, uma coisa assim, não me lembro agora o número. Mas ele aparentou que ia lesionar, logo após ele ter marcado o gol, de uma dividida que foi totalmente culpa dele, inclusive se lesionasse. E realmente, quando isso aconteceu, né, a gente acabou ficando, perdeu o Verratti, não tem mais jogo. Não tem, desculpa, a gente tem que se endividar mais ainda para ir atrás de alguém, que possivelmente não ia querer vir. Tudo bem que agora o Garré foi anunciado no sábado, na 22, o Nuno do Casapia tá para vir também, o Nuno Medeiros, se eu não me engano, alguma coisa assim, que é outro atacante, mas a gente não tem mais atacante. Desculpa. Se o Verratti levando aqui, realmente era coisa para pensar em talvez, bem talvez rebaixamento, quem sabe até aguardar uma oportunidade de mercado, não sei, de repente o Adson e o DVD voltando jogando futebol 2, sabe? Seria uma coisa bem nesse sentido assim. E felizmente não foi nada. Felizmente o Verratti é um homem de ferro. Ele é um atacante de 49 anos, brincadeira, que está jogando no futebol. Toda a partida joga 90 minutos para mais e mesmo assim não lesiona. O que esse cara tá me dando medo desde o começo do ano passado com uma lesão não tá escrito. E felizmente não tá lesionando. Então nada de mal comentar contra ele, né? E aos 44, até comentando, né, que o Coutinho ele tava meio desaparecido nesse jogo, ele levou um amarelo, totalmente evitável. Desculpa, parece que ele só queria se pendurar pro próximo jogo da semifinal. E assim a gente acaba com esse primeiro tempo que, ó, 10 minutos total do Botafogo, jogo 35 total do Vasco. E realmente teve muito mais lance do Vasco. Inclusive, que nem eu comentei, esse 1-0 para mim é um placar indevido. O Vasco criou muito mais, o Vasco parecia que ele tinha mais oportunidades de gol do que o Botafogo. Mais posse de bola, mais tudo que o Botafogo totalmente nocauteado, quem criou em campo hoje. E esse 1-0 realmente foi um placar para deixar a marca do Carille em campo. Por que eu vou falar isso? Porque agora, entrando no segundo tempo, né? O Zuccarello, o começo do segundo tempo,
ele já começa com o Botafogo dando um ataque assim, uma iniciativa muito rápida, quase sai gol nisso, mas dá nada. E numa dessas de vai e volta do jogo, acaba que o Zucarello, ele quase marca um gol, mas teve uma defesa absurda do John, o goleiro do Botafogo, né? E, perdão, cortar essa parte do vídeo, talvez. Aos 11 minutos, teve uma saída de bola do Vasco que deixou o Verratti na cara a cara do gol. O Verratti, de novo, não possui reclamações contra ele, no máximo a minutagem em campo, porque eu realmente acho que ele, talvez esse ano ele saia prejudicado em algum momento. Eu espero que não seja no Cariocão, né, obviamente. Eu espero que seja nunca, na verdade, né, mas... E por conta disso quase saiu um gol, mas outra defesa do John, inclusive teve até um empurrão ali, eu acho que do zagueiro do Botafogo, não lembro qual agora. E aí então vai começar as trocas do Carille, que, sendo bem honesto, as trocas começaram bem tardia, na minha opinião. Aos 80 minutos ele foi trazer Jair, Paulinho, inclusive o Paulinho tirando o próprio Ryan, e o Payet, né, que é essa troca equivalente que sempre tem, né, Coutinho tá e Payet não tá e Coutinho. Está bem assim o Vasco, e são dois jogadores de excelente técnica, não vou negar. Por mais que o Coutinho esteja sumido e a gente tá com esse pressentimento do... Será que o Coutinho volta a jogar agora? Será que realmente a barreira vai virar baile, né? Por conta que desde o ano passado tinha desculpa do... Esperar ele pegar ritmo. E realmente, quando ele parecia estar pegando o ritmo, ele estava fazendo umas jogadas que levavam a nada por conta do time do Vasco. Porque se dependesse do Coutinho, era uma jogada de absurdas. E acabou que felizmente não deu nada. Infelizmente, quer dizer, não deu nada. O Vasco estamos aqui, né? E quando entra o Payet, realmente o Payet, ele parecia que ele ia se lesionar de novo no Cariocão para ficar 2 meses afastado, mas felizmente não aconteceu nada disso. Pelo contrário, ele levantou, saiu andando, parecia que o Vasco queria ganhar tempo. E lá pro. E ainda dessas substituições que teve, um pouco antes delas, o time do Vasco estava exausto. Dava pra ver os jogadores pingando. Eu, de verdade, essa daqui é uma inocência minha. Eu não sei se isso se deve por conta de que o time do Vasco, ele estava jogando, dando a alma, sabe? Estava com a dedicação total para ganhar do Botafogo, não podemos perder mais um clássico. Ou se realmente o sistema do Cali estava muito puxado. Porque, de fato, os atacantes e meio campistas estavam tendo que voltar toda hora. Até o Verratti estava tendo que voltar uma parte do meio campo para poder defender a bola, para impedir que o Botafogo atirasse para cima. E dava pra ver, tava nítido, os jogadores estavam suando. Inclusive, numa dessas, o Verratti tava lá jogando ainda. Esse cara me dá medo às vezes. Mas o Pirata é bom. Pirata não tem o que falar dele. O... E acaba que o jogo termina assim. O jogo termina com o Vasco não classificado. A gente ainda teve mais uns 8 minutos ainda do Madureira e... Ah, Madureira eu não lembro quem mais do Cariocão que tava tentando decidir que se ganhasse o Madureira, se o Madureira ganhasse, o Madureira ia ficar em terceiro lugar, Fluminense em quarto e o Vasco em quinto ia disputar a Taça Rio. O que, desculpa, pô, disputar a Taça Rio, o Cariocão já não é um campeonato que deve ser levado a sério. A Taça Rio, então, desculpa, não dá. Mas não é porque a gente não leva a sério que a gente não tem que ganhar. Quero deixar isso bem claro. Mas também não temos que matar nossos titulares, né? Porque, de novo, não dá nada aqui. Esse jogo específico, realmente, esse campeonato em específico não dá nada para o Vasco. No máximo, bilheteria de ingresso. Ponto. Agora, tem mais chance de acontecer o que aconteceu com o Paulinho. Foi o Paulinho ou foi o Jair ano passado que lesionou? Ficou uma temporada inteira fora disso. Ou acabar de que nem aconteceu com o Paia. Desgastou. E faltando uma semana para começar o Brasileirão num treino, acabou lesionando. Do que realmente assistir alguma coisa. Esse ano passado a gente foi eliminado na semifinal pro Nova Iguaçu ainda. Imagina se tivesse ido pra final com o nosso elenco. Estaremos ferrados. Em relação à nota do jogo, realmente, pra mim, o Léo Jardim, no primeiro tempo, ele quase deixou a vazar uma bola ali por baixo, tudo mais se recuperou, então não tenho que tirar dele. Léo Jardim é um cara muito bom, um goleiro muito bom. Diversos times do Brasileirão, inclusive, eu acho que já estão de olho nele faz uma cota, só que felizmente ele está com a gente. E espero que continue, ele é um cara... Ele e Paê são jogadores que, sendo bem honesto, em 2023 eu falo. Eu não sei porque eles estavam no Vasco. Porque dava pra ver que eles estavam tristes no Vasco. Por conta de que o time não sabia, não entregava o que eles mereciam. O time do Vasco, principalmente em 23, era tenebroso. Era um time que não acompanhava nada, os jogadores acima da média. Porque o Paê, ano passado ainda tem umas críticas ao Paê de que ele não jogou tanta bola tudo. Mas em 2023 ele jogou. E a bola que ele jogou em 23 só não foi acompanhado porque o nosso time era tenebroso, de verdade.
Pedro Raul, então, né, que agora tá no Ceará, se não me engano, no Corinthians. Nem comento nada sobre ele. Mas enfim. Acabou que esse jogo aqui, realmente a conclusão, ele foi um jogo típico do Carille. Foi um jogo de quê? Ó, o Vasco vai ser um time que vai pegar, marcar um gol, e o resto do tempo, se não conseguiu armar uma jogada contra-ataque, com duas pessoas na frente, a gente fica lá, tomando. Tomando, tomando, tomando. Nossa defesa realmente, felizmente o Lucas Freitas que veio, ele, se fosse o Léo Pelé aqui, desculpa, a gente não estaria nessa classificação agora, nem ele nem o Michael. O João Vitor ainda tem o meu contra-gosto, mas eu acho ele realmente bom, o zagueiro. O Maurício Lemos, que eu achava inclusive que ia estrear hoje. Acabou que não estreou, não estava nem no banco, se eu não me engano. Mas, é aquilo. Hoje o time do Vasco tá com a cara do retrato do Carille. Ele realmente é um time que tá vindo, marca um gol e vai segurar o resto do tempo. Se não conseguir um contra-ataque na frente com dois, a gente fica lá, na defesa, na defesa. E, que nem eu comentei, se os jogadores estavam todos acabados no final do segundo tempo, por conta do esquema do Carille, isso não é totalmente culpa dele. Isso se deve também porque o Vasco ele tem jogadores bem acima da idade. Acima da média de idade, né? O Verratti é o próprio exemplo disso. O Verratti é um homem de ferro? É. Mas, pô, tem 38 anos. Payet, então, mesma coisa, quase. Coutinho, ainda assim, mais de 30, já considero que também tá assim. O cara, ele também, né, ele sempre teve esse histórico, né, de que ele pegava o jogador da base. O próprio Piton e o João Vitor, que são do Vasco, hoje são uma prova disso. Ele pegava o jogador da base e moldava para jogar mais competitivamente. Eu espero muito que ele faça isso com o Ryan, porque o Ryan realmente eu acho que ele vai ser a nossa maior joia assim, da base pro futuro. Isso é opinião mesmo, tá? Ele e o Felipe Gabriel, que é o goleiro da base, eu acho que eles são realmente muito bons pro Vasco. Mas, é isso. Me comenta o que vocês acharam aqui, por favor. Não esqueçam de dar like, divulgar. Acho que minha opinião tá muito errada, horrível, alguma coisa. Fale aqui o que eu posso melhorar também pro vídeo. Minha voz, gaguejada, não é primeiro vídeo do canal. Desculpa, eu vou aceitar todas as críticas, mas pro próximo pode ter certeza que eu vou melhorar. Garanto isso. E é isso, pessoal. Obrigado, realmente. Não esqueça de dar like.